Agora a gente fala a notícia aqui de Taubaté. A manhã de quinta-feira foi complicada para quem depende do transporte público. Muita gente na rodoviária velha esperando os ônibus, mas teve uma paralisação da empresa ABC Transportes. Motoristas e cobradores atrasaram em mais de 2 horas a saída dos ônibus. Eram por volta de 7 horas da manhã e nenhum ônibus estava circulando pela rodoviária velha. Apenas os micro-ônibus do TCTAL, o transporte complementar, estavam atendendo os passageiros. A Ana Beatriz foi pega de surpresa e precisou avisar no trabalho que iria demorar. Eu cheguei 6 horas para pegar o ônibus às 6h20 e vou para o Continental, né, em Barreiro. Eu já mandei mensagem para a diretora e para as meninas, né, que ficam contando com a gente para cuidar das crianças. Depois de uma noite inteira de trabalho, a Euseli só queria saber de chegar em casa. Eu tô com sono, cansada, né, querendo descansar e tô querendo ir embora, não tem ônibus. De acordo com a Prefeitura de Taubaté, motoristas e cobradores paralisaram as atividades depois de uma divergência com a empresa ABC Transportes por causa do convênio médico. A atual prestadora do serviço vai deixar de atender os trabalhadores e uma nova empresa deve ser contratada. Os ônibus deveriam sair às 5 horas da manhã da garagem, mas somente às 7h30 da manhã, depois de uma reunião entre os trabalhadores, Prefeitura e ABC Transportes, é que eles voltaram a circular pelas ruas. Nós temos aqui a resposta da empresa ABC Transportes, responsável por esse serviço em Taubaté. Eles informaram que foram surpreendidos pela paralisação, já que não foi comunicada do movimento. A empresa lamentou os transtornos aos passageiros e disse que 3 propostas de convênio estão sendo analisadas junto aos funcionários. Explicou ainda que o atual convênio está valendo até o dia 9 de fevereiro. Jacareí, o motorista de um micro-ônibus perdeu o controle, invadiu um canteiro e bateu em um poste no centro da cidade. O acidente aconteceu na rua Barão de Jacareí por volta das 5 da manhã. Segundo a prefeitura, ninguém ficou ferido e o trânsito não precisou ser desviado. Mas olha aí como ficou esse micro-ônibus, hein? Preso entre as árvores, né? Principalmente a frente dele ficou bem destruída. A prefeitura informou que esse micro-ônibus faz viagens intermunicipais e que está com todos os cadastros em dia. Nós não conseguimos contato com a empresa dona do veículo. Esse assalto aconteceu um pouquinho antes das 11 da noite. Uma câmera de segurança do comércio registrou toda a ação. Havia vários clientes no local quando o bandido armado foi direto para o caixa, anunciou o roubo e fugiu levando dinheiro. Toda essa ação durou cerca de 1 minuto. A nossa produção conversou com a dona da lanchonete. Ela disse que ninguém ficou machucado, que o bandido levou R$400 e que registrou o caso na polícia. A polícia ainda não passou informações sobre as investigações desse caso. Moradores de São José estão rindo à toa hoje. Eles acertaram os 15 números da Loto Fácil e ganharam um pouco mais de R$900 mil. O prêmio saiu para um bolão com 8 cotas feito em uma lotérica da Zona Leste. Tão felizes, né? Pouco mais de R$900 mil. Se fizer um churrasquinho, dá uma avisada. Já vou. Primeiro mês do ano, dá para organizar as contas até dezembro. Ou se dá. Chegou a hora de dizer, agora é definitivo, adeus bicicletas amarelinhas em São José, os patinetes amarelinhos também. A empresa que era responsável pela maior parte do serviço compartilhado em São José foi embora mesmo. Lembra aquele sumiço que a gente falou aqui? Foi na terça-feira. Chegou uma mensagem da rede social, a pessoa perguntando onde é que estão as bikes e a empresa informou que tinha ido para manutenção.
Então, não foi para manutenção como a própria empresa havia dito. Vamos falar então sobre isso com Vanessa Vantini para saber qual é a explicação da empresa Grow que administra esse sistema, pelo menos das amarelinhas. Vanessa, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Elisa, boa tarde a todos. Isso mesmo, então a empresa não está mais oferecendo esse serviço aqui na cidade de São José dos Campos, né? Como a gente mostrou e você reforçou, né? A gente, por meio de uma telespectadora, ela percebeu que tinham menos bicicletas, patinetes nas ruas. Num primeiro momento, a empresa disse que era uma manutenção, uma retirada dos equipamentos, mas sem data para colocá-los de volta aqui nas ruas. E agora, então, poucos dias depois, veio a confirmação de que a empresa não vai mais oferecer esse serviço aqui em São José dos Campos. A empresa, inclusive, já estava num período longo, aí de 1 ano na cidade, e tinham 1.300 equipamentos, bicicletas, patinetes espalhados aqui por São José dos Campos. A gente, inclusive, também entrou em contato com a prefeitura, né, para entender se a empresa poderia sair aí sem aviso prévio, né, já que muita gente estava acostumado já a utilizar essas bicicletas como uma forma aí de transporte alternativo na cidade. E a prefeitura explicou que é uma empresa, né, ela é terceirizada, ela oferece o serviço aqui e ela que sabe as estratégias aí para tomar essa decisão. Inclusive, a prefeitura também reforçou que está aberta, viu, ao credenciamento de novas empresas que queiram oferecer o serviço aqui na cidade. A gente fala ao vivo de um ponto aqui bem próximo ao Parque Santos Dumont, né, que normalmente tinham várias bicicletas dessa empresa estacionadas, né, principalmente nessa esquina. A esquina, claro, está vazia, mas a gente reforça que tem uma outra empresa aqui na cidade que também oferece esse serviço, né? Aqui no cantinho, a gente observa, tem 3 bicicletas estacionadas aí, só que essa empresa, ela tem um número menor, viu, de bicicletas compartilhadas, oferecendo aqui na cidade aí em torno de 80, 90, e para utilizar essas bicicletas também é por meio de aplicativo, muito semelhante a outra, só que esse aplicativo é o mesmo que a gente utiliza para estacionar o carro aí em vagas alternativas aqui da cidade. E o que a gente espera é que cheguem aí novas empresas, né? A gente sabe que muita gente já estava acostumada até a utilizar a bicicleta como um meio de transporte para ir trabalhar, né? Para lazer também, para voltar do trabalho. Enfim, é claro que sempre quanto mais produtos, às vezes diminui o preço e é muito bom aqui para os moradores da cidade. É com vocês aí no estúdio. Vanessa, aproveitando que a gente está falando sobre esse assunto, eu tenho 2 dúvidas. Uma dúvida é a respeito dos trabalhadores que estavam envolvidos aí com a empresa. Como a empresa saiu do nada, sem aviso prévio, como é que fica a questão desses trabalhadores? E mais, algumas pessoas comentaram a respeito dos créditos no aplicativo. Ah, eu já tinha tantos reais em crédito e agora a empresa foi embora. Como é que é o reembolso? Você tem essa informação para passar para a gente? Sim, a empresa passou, né, essas respostas também. A empresa disse que, com relação aos funcionários, né, ela não pode passar um número de funcionários que foram desligados da empresa, mas disse aí que vai pagar os salários e todos os direitos desses trabalhadores. Com relação aos créditos, né, como muita gente utilizava esse serviço, deve ter crédito lá no aplicativo, a orientação da empresa é que as pessoas procurem um ícone de ajuda e lá vai ter um espacinho onde a pessoa vai poder clicar no reembolso e aí esse valor vai ser devolvido aí para as pessoas que utilizavam o serviço e a gente espera que isso realmente aconteça, né? É com vocês aí no estúdio. Os clientes, né, aguardam por isso. Obrigada, Vanessa, pelas informações. Tá aí, a empresa responsável por administrar as bicicletas Samba continua na cidade, num número muito menor, mas continua. Agora é aguardar para ver se alguma outra empresa vai se interessar por esse serviço. Você está de amarelo hoje porque em homenagem? Em homenagem, é a despedida, eu vim de amarelo, está aparecendo isso, né? Mas não, foi só uma pequena coincidência. Todo começo de ano, por causa das férias, é a mesma coisa. Falta sangue no Hemocentro de Taubaté. As doações, agora em janeiro, caíram 20% e a procura aumentou em 30%. O Bruno Pellegrini está no local e conversa com a gente. Bruno, esse aumento aí da procura tem a ver com a dengue? Boa tarde para você. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo. E olha, aumentou a demanda aqui do Hemocentro em consequência de casos registrados de dengue aqui na região. Vou citar um exemplo, entre as cidades aqui do Vale do Paraíba, Potim, por exemplo, vive uma epidemia. Só nos primeiros 15 dias de janeiro foram registrados, confirmados 100 casos da doença e há 1.200 notificações ainda esperando, aguardando aí a confirmação. A gente está aqui dentro do Hemocentro, 3 doadores. Hoje está mais tranquilo por aqui, pelo menos do que foi
até segunda-feira, né, que teve um maior movimento. É uma necessidade de vocês agora, quer dizer, caiu a doação e aumentou a demanda, uma necessidade de mais doadores nesse momento. Sim, no começo de janeiro nós tivemos uma redução no número de doadores, cerca de 20% em relação a dezembro. E em virtude dos casos de dengue, outras emergências também que nós tivemos, aumentou a demanda em cerca de 30%. Então a gente já colocou o alerta, o nosso estoque chegando próximo de um estoque crítico. A gente pede para que os doadores venham, podem planejar sua doação, se programar, vir durante essa semana, na semana que vem, mas que venham para fazer a doação. Entre as demandas, vocês fazem um atendimento aí de 25 hospitais, 30 cidades. A Aparecida é uma que tem pedido mesmo, né? O pedido aumentou demais por conta de Potinhos, os moradores são atendidos lá. Agora, que outras cidades também? Sim, além de Aparecida, Lorena e Cruzeiro, Guaratinguetá, que estão ali na mesma região, né, dos casos de dengue, também tiveram um aumento na demanda de sangue. Tem um tipo que está mais difícil aí de conseguir? Nós estamos pedindo doadores de todos os tipos sanguíneos, mas especialmente o A negativo e o O positivo hoje. A gente está com um nível menor desse tipo de sangue no estoque. Como há um número maior, aqui é feita já a separação, as bolsas ali para plaquetas, que é um indicador, né, para confirmar a doença, né? Existe esse processo já aqui? Sim, o doador ele vai doar uma bolsinha de sangue e no fracionamento aqui ela é dividido, a plaqueta, a hemácia, o plasma. Pacientes com dengue normalmente tomam a plaqueta, que é... Quando a pessoa tem dengue, já é o nível de plaqueta que cai no sangue e é esse tipo de hemocomponente ele toma. Ou a hemácia, principalmente nos casos de dengue hemorrágica, onde há sangramento. Certo, então agradeço, obrigado pela sua participação. O atendimento aqui, olha, segunda-feira vai das 8 até as 5 da tarde, terça, sexta das 8 até as 4 da tarde e sábado, pessoal, das 7h30 até as 11h30 da manhã. Com vocês. Legal, Bruno, obrigado pelas informações. Essa opção do sábado também, né? Até 11h30 da manhã pode facilitar a doação. Link Vanguarda de volta para falar de uma dúvida que vira e mexe alguém manda aqui pra gente, viu? É sobre a poda ou até a retirada de árvores em São José dos Campos. Isso gera preocupação em alguns moradores, principalmente agora no verão, por causa das chuvas fortes. André Luiz Rosa está no Parque da Cidade e conversa ao vivo com a gente. André, e aí? Aquele velho e bom critério da prefeitura, como é que funciona? Ô Rogério, boa tarde para você. Teve uma mudança no esquema de solicitação para, por exemplo, fazer solicitação de poda de árvores. O morador tem que ligar para o telefone 156 da prefeitura. Agora, o morador que achar que aquela árvore está com algum problema e precisa ser removida, é um outro esquema que a gente vai explicar agora na entrevista com o secretário de Meio Ambiente aqui de São José dos Campos, Marcelo Manara. Manara, só para a gente comentar aqui, a gente tem dois exemplos, né, de árvores. Essa aqui, que é um eucalipto, ela está seca, né? Isso, essa já está autorizada para supressão. E aí, como que é o esquema de análise que vocês fazem? Como é que é isso? Então, o morador pode solicitar através do Prefbook, entra no site da prefeitura, não precisa ir até a prefeitura, e abre um processo no Prefbook, a equipe do Departamento de Gestão Ambiental vai fazer a análise técnica das condições dessa árvore. Agora, essa aqui, por exemplo, que o Edgar está mostrando para a gente, ela está bem seca, né? Dá para a gente observar. Agora, como que vocês fazem essa análise das outras árvores, por exemplo, que o morador chega e solicita para que ela seja ou removida ou podada? Isso, essa daqui está muito evidente que ela está morta, mas o morador já pode perceber alguns sinais. Então, às vezes, um galho somente que está seco, então ele percebe que ela não solta mais folha e tal. E aí é uma análise para poda, né? Às vezes tem alguma rachadura, tem algum buraco feito na árvore e começa a apodrecer. Então, isso todos são indicadores. Também ela começa a produzir menos folhas. São sinais de que alguma coisa está acontecendo. E a equipe vai, se desloca para verificar se alguma coisa naquele galho, se alguma coisa no sistema radicular, porque às vezes ela começa a perder força porque a raiz está comprometida. Então é por isso que é preciso uma análise técnica para identificar se o procedimento de poda é suficiente para corrigir o problema, e aí é feita a poda, é feita a proteção da área podada, para que ela não tenha outro comprometimento de fungo e tudo mais.
Tem uma outra árvore que a gente também está bem próximo aqui, que é uma árvore que está sadia, mas ela precisa de uma poda, diferente dessa que vai ser removida. Isso, ela perdeu o ponteiro dela por algum vento ou algum raio que tenha caído, lascou isso. Então precisa fazer a poda, porque essa área lascada, quebrada, a água começa a infiltrar e ali fungos e começa a apodrecer e pode comprometer a árvore como um todo. Então é preciso fazer uma poda de correção. Como é que é a análise que vocês fazem para ser podada ou ser retirada efetivamente? A supressão ela é o procedimento mais drástico. A gente evita ao máximo para não perder o patrimônio arbóreo e qualidade de vida na cidade. Então, só em casos em que há o comprometimento da árvore, que ela mostra sinais e que ela ou completou o ciclo de vida, ou tem alguma doença, algum ataque que não tem solução, aí é autorizada a supressão. Tá certo, obrigado pela sua entrevista. São cerca de 500 árvores aqui em São José dos Campos que estão autorizadas para serem suprimidas, ou seja, removidas efetivamente, e esse trabalho deve ser feito em mais ou menos 4 meses aqui em São José dos Campos. Voltamos ao estúdio. Legal, André, obrigado aí pelas informações. Esse é um assunto bem presente, né? Na rede social, muita gente sempre perguntando, eu peço para a prefeitura e não vieram podar ainda. São essa época José, de chuva forte, o pessoal fica apreensivo, né? Não apareça assim tão forte, tem muita gente que passa o dia na praia. E quando bate a fome, você é daqueles que pedem o que tem vontade ou do time que fica preocupado e escolhe bem os alimentos, hein? Tem gente que chega na beira da praia, já sente uma fome, já quer comer tudo, e outras pessoas são um pouco mais cuidadosas. E de fato é bem importante tomar cuidado, viu? Até porque nesta época do ano, muita gente acaba ficando doente, justamente porque não se cuida. A Dulce e o Matheus vieram juntos para o atendimento médico. Quando eles chegaram aqui, a mãe e o filho estavam com um quadro de desidratação. Precisamos tomar soro urgente. Mais alguém na família teve sintoma? A minha mãe também. Minha mãe e a minha sobrinha também. Assim como eles, vários outros pacientes chegam à unidade de pronto atendimento de São Sebastião com a mesma queixa da Tatiane. Eu estava sentindo vômito, né, diarreia e acho que um pouquinho de febre também no primeiro dia. Fazia uma semana que eu estava indo à praia, então acho que pode ter ocorrido isso, né? Nessa época do ano, o número de atendimento de pessoas com virose cresce de 30% a 40% na rede municipal de saúde daqui de São Sebastião. A maioria desses casos sai justamente daqui, da areia da praia. E é daqui também que surgem os casos de intoxicação alimentar, que são tão comuns durante o verão. A Iana tem tanto receio de ficar doente que sempre vem preparada. As crianças só comem o que a família traz. Os adultos até consomem nos quiosques, mas mesmo assim ficam sempre de olho. A gente não fica pegando assim em qualquer lugar, não. Medo por causa de virose, essas coisas que acontecem, né? Não sabe o jeito que prepara também. Quem também não descuida da alimentação mesmo durante as férias é o William. Para comer, nada de fritura na areia. Já as bebidas... Normalmente a gente traz tudo de casa, suco, essas coisas, bebida, água, traz tudo de casa, né? Porque, inclusive, não querendo desconfiar muito, mas você não sabe, né, há quanto tempo está guardado, se está estocado corretamente, então é complicado, né? Tá achando exagero? Não deveria, viu? A própria vigilância orienta que a gente fique atento a tudo que come e ao que bebe na areia. O consumidor deve ficar atento para a manipulação desse alimento, como ele está sendo, se ele está colocado em uma caixa térmica condicionada, se ele está em recipiente limpo, se ele está com a fruta está exposta ao sol, tudo isso para evitar uma contaminação. É importante também ficar atento para o gelo que é servido nesses carrinhos. Outra maneira de escolher de onde você vai comprar alguma coisa na praia é prestar atenção nos vendedores que têm licença da prefeitura. É que isso significa que eles estão em dia com as exigências da vigilância. Nesse quiosque, por exemplo, o alvará fica ali para todo mundo ver. Tem todas essas normas de usar luva, touca, como que é feito a fritura lá dentro, qual óleo é de qual, tem todos esses trâmites. Os ambulantes também precisam ter licença para trabalhar nas praias de São Sebastião. E trabalhar com a minha licença é maravilhoso, porque eu tenho segurança de mim mesmo, sabe, de chegar e falar assim, não, essa barraca tá em meu nome, a prefeitura chegar e tá tudo certinho. Mas infelizmente ainda tem quem trabalhe ilegalmente. Olha só o estado dessa cozinha clandestina fechada durante uma fiscalização recente. Ela funcionava em Baraqueçaba. Tinha fiação exposta, óleo sujo, sem a mínima higiene.
Os fiscais chegaram até o local depois de receberem denúncias de que várias pessoas tinham passado mal depois de consumirem o que era preparado aqui e vendido na praia. A Dione já teve uma experiência ruim com alimentos consumidos na areia. A filha dela ficou doente. E a partir desse momento que a gente teve problema sério com ela, aí a gente procura trazer tudo. Tudo mesmo. Lanche, bebida, até batata doce tem como opção. Mesmo em casa, a gente tem essa preocupação de armazenar direito. Ainda mais aqui nesse sol, que fica o dia inteiro para lá, para cá, então a gente tem essa preocupação, sim. E não tem segredo. Pode comer e beber. Praia também é para isso. O cuidado é só para a viagem não acabar de um jeito que você não gostaria. Na praia é bem complicado, muito sol, muito quente, tem que dar uma olhadinha para ver se tá tudo certo. Mas sempre come alguma coisa, não tem jeito de ficar sem comer nada. Tem que comer, mas tem que tomar cuidado, né? A prefeitura comentou que de dezembro até hoje apreendeu 31 equipamentos e mercadorias de ambulantes que não tinham autorização, ou seja, ficar atento o tempo inteiro, né? E até aquela questão da própria pessoa, de repente, fazer uma denúncia, também entrar em contato ali com os meios que servem para isso, né? Para você fazer um contato com a prefeitura e falar, olha, eu fui até um lugar, não me pareceu tão limpo, ou passei mal depois de comer alguma coisa. A prefeitura informou, inclusive, que nenhum ambulante, pode fazer fritura na beira da areia. Fritura somente dentro dos quiosques. Com quem anda na beira da... que apareceu na reportagem. Exatamente. Quem anda na beira da praia pode vender o espetinho, o famoso queijo coalho, que um monte de gente come, lanche, bebida, mas fritura só dentro do quiosque. A gente subiu agora uma publicação na rede social do Link Vanguarda, perguntando se você costuma comer na beira da praia, de tudo, é no quiosque, é com ambulante, já passou mal alguma vez? Se for o seu caso, participe e comenta lá. Agora a gente vai conhecer um grupo de Taubaté que acolhe pessoas que têm síndrome de Down. O grupo começou em 2012 com apenas 5 famílias e hoje se tornou uma grande rede de apoio com 250 famílias de toda a região. O dia a dia da Esther é assim, recheado de alegria. Ela tem síndrome de Down e aos 3 anos lê livros, brinca com a família. E quem a vê correndo sorridente pelo parque nem imagina os momentos de preocupação que a mãe passou após o nascimento dela. Eu descobri no nascimento dela. Os exames morfológicos, todos que eu fiz durante a gestação deram normais, não acusaram nada. E aí foi uma surpresa. Desde então, a Esther recebe carinho em dobro. Cada etapa que ela avança é motivo de comemoração. Ela ainda fala algumas palavrinhas, não forma frase ainda. Ela andou com 1 ano e 4 meses. O interessante é que tudo era comemorado de uma forma com mais festa, né? Porque era uma superação quando ela começou a engatinhar, quando começou a andar. Para ajudar uma criança com síndrome de Down a ter inclusão, um grupo de Taubaté tem ajudado hoje cerca de 250 famílias da região. A família Down surgiu em 2012. O primeiro encontro tinha apenas 5 mães. A ideia inicial era de troca de experiência entre as mães, né, entre as famílias do grupo. Mesmo já existindo internet, a gente sentia falta de informação sobre vivências, sobre experiências. Então a gente começou com essa ideia em 2012. Além de fóruns, palestras e exposições, o grupo tem também uma equipe de recreação que promove atividades especiais. Tudo surgiu por causa de um problema pessoal vivido pela Gisele. Eu tenho um filho com paralisia cerebral. Uma das coisas que sempre me angustiou muito era eu ir em festas ou eventos e nunca ter nenhuma brincadeira, muito embora tendo equipes de recreação presentes, nada direcionado para a deficiência do meu filho. E quem é mãe sabe da dificuldade de passar pela experiência de encarar a síndrome durante o nascimento do filho. Era totalmente desconhecido para mim, eu não tinha contato com ninguém e não sabia mesmo, né, sobre o assunto, né? Quando você descobre, você não entende, você sabe a doença, o que é, e você fica imaginando, tipo, uma criança específica com a doença. Mas aí quando você começa a ver que as mães postam fotos, postam as crianças fazendo as atividades, andando, indo para a escola, aí você começa a se acalmar um pouco mais, né? Mas no final das contas, o que importa mesmo para as famílias é a empatia e o amor por essas pessoas tão especiais. A gente acaba mostrando que a síndrome de Down é realmente normal, né? É um dia a dia como de toda outra família, né? Que tem algumas
diferenciações, mas que é uma vida normal, né? Então a gente consegue passar essa leveza, né? Mostrar que eles são capazes, né? Mostrar um outro olhar da síndrome de Down. Ah, segura! Essa imagem está muito linda. Muito legal essa ideia de rede, né? Não só porque uma família ajuda a outra, mas vira uma questão de convivência entre eles, né? Sim, você sempre tem alguém para poder contar e compartilhar alguma coisa que você Trocar sabe. experiência, o né? outro aprender. Que boa essa iniciativa, né? Oferecer conforto e segurança para outras famílias.